Você não chegou até aqui por acaso. Pode parecer que foi o algoritmo. Pode parecer que foi uma coincidência. Pode parecer que você simplesmente clicou sem pensar. Mas não foi. Esse vídeo cruzou o seu caminho agora, porque existe algo acontecendo dentro de você. Uma tensão, uma inquietação que não tem nome fácil. Algo entre o pressentimento de que você está perto de uma virada importante e o medo de que talvez não seja verdade. E eu preciso te dizer algo que pode mudar tudo o que acontece a partir de agora. Você está mais perto de vencer do que imagina, mas existe um adversário oculto que está tentando fazer você desistir exatamente agora, a um passo, a 1 centímetro dos diamantes. E o mais perturbador de tudo, esse adversário não vem de fora. Pensa comigo por um segundo. Você já passou por um período em que estava claramente se movendo na direção certa, tomando decisões melhores, agindo com mais consistência, sentindo que algo estava prestes a mudar. E então, do nada, como se alguém tivesse virado uma chave, começaram a aparecer pensamentos que você não chamou. E se não for para mim? E se eu não merecer? E se eu crescer e não souber lidar com o que vem junto? E se for tarde demais? E se eu falhar e todo mundo que duvidou de mim tiver razão? Você reconhece isso? Porque a maioria das pessoas que chegam nesse ponto acredita que esses pensamentos são um sinal, um aviso do universo de que talvez não seja a hora, talvez não seja o caminho certo, talvez elas precisem recuar e se preparar mais. Mas não é isso. É exatamente o contrário. Esses pensamentos não aparecem quando você está indo na direção errada. Eles aparecem quando você está indo na direção certa. Quando você está a um passo de romper um padrão antigo que te manteve limitado por anos. Quando você está tão perto da mina de diamantes que a sua sombra sente o chão tremendo e entra em pânico. E faz uma última tentativa desesperada de te fazer parar. Existe uma imagem que eu preciso que você grave na sua mente. Um homem que passa semanas cavando com disciplina, com determinação, acreditando que está no caminho. Mas em algum momento o cansaço bate, a dúvida cresce e ele para, desiste, vai embora, a 1 centímetro dos diamantes. Outro homem vem depois, faz uma única paletada e encontra tudo. Esse homem não era mais talentoso, não era mais corajoso, não era mais especial. Ele só não tinha parado. Agora eu preciso te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você foi esse primeiro homem? Quantas vezes você estava literalmente a 1 centímetro de uma virada real e uma voz interna te convenceu de que não valia a pena continuar? E você chamou isso de bom senso, de maturidade, de saber a hora de parar. Mas na verdade era a sua sombra, o adversário interno que vive dentro de cada um de nós. Agora eu quero te contar algo sobre esse adversário que vai mudar a forma como você o enxerga. Existe uma palavra que a maioria das pessoas ouviu a vida inteira sem nunca investigar o fundo, diabo. Independente da sua crença, da sua religião ou da ausência delas, a etimologia dessa palavra revela algo extraordinário. Diabo vem de díade. 2. É um conceito geométrico que expressa separação, dualidade, divisão daquilo que é uno. E nós, seres humanos, carregamos essa dualidade refletida dentro de nós, consciente e inconsciente. O que você mostra e o que você esconde. O eu que sonha e o eu que sabota. Jung passou décadas descrevendo esse fenômeno. O processo de individuação, o caminho para se tornar inteiro, íntegro, uno, passa necessariamente por reconhecer essa divisão interna. Não por eliminar o lado sombrio, mas por integrá-lo. Lutar contra o adversário de fora é exaurir energia no lugar errado. O verdadeiro adversário está dentro. É a sua sombra, a parte inconsciente da psique que você insistentemente empurra para debaixo do tapete porque mexer nela dói. Essa parte que carrega seus medos mais antigos, suas vergonhas mais profundas,
as crenças que você herdou e nunca questionou. E sabe quando ela aparece com mais força, exatamente quando você está prestes a vencer. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Esses pensamentos de sabotagem, esses sussurros internos que tentam te fazer desistir, eles não são seus inimigos. Eles são, na verdade, um sistema de segurança, uma tentativa da sua mente de te proteger da dor do desconhecido. O problema não é ter esses pensamentos. O problema é acreditar neles. E aqui está a raiz do que realmente acontece quando você está prestes a vencer e não vence. Não é falta de informação, não é falta de estratégia, não é nem falta de esforço, é o sentimento. Pesquisadores do HeartMath Institute descobriram algo que derruba de vez a ideia de que basta pensar positivo para mudar a realidade. O coração humano gera um campo eletromagnético 60 vezes mais forte do que o campo gerado pelo cérebro. 60 vezes. Isso significa que o que você sente tem uma força incomparavelmente maior do que o que você pensa. É por isso que uma pessoa pode repetir 1000 afirmações positivas todos os dias e não mover absolutamente nada na sua vida. Porque enquanto a boca afirma, o corpo inteiro está sentindo o oposto. Enquanto a voz diz, eu mereço abundância, o sentimento profundo diz, mas eu nunca vi isso acontecer para mim. E o sentimento sempre vence, sempre. Não porque você é fraco, não porque você não se esforçou o suficiente, mas porque você estava tentando mudar algo de fora para dentro, quando o único caminho real é de dentro para fora. E agora deixa eu te mostrar porque isso é ainda mais urgente para você neste momento. Existe um padrão que se repete em toda grande virada. Quando você está prestes a romper um padrão antigo de escassez, de limitação, de estagnação, é exatamente nesse momento que os sentimentos mais primitivos emergem com mais força. Medo, vergonha, culpa, sensação de não merecimento, impressão de que é arrogante demais querer mais, medo secreto de crescer e perder quem você é. Hoje, seu subconsciente odeia mudança. Não porque seja burro ou malévolo, mas porque ele foi programado para preferir a dor conhecida ao prazer desconhecido. O sofrimento familiar parece mais seguro do que a alegria que você ainda não experimentou. E então, quando você está a 1 centímetro dos diamantes, ele puxa tudo que tem para te manter no lugar. Pessoas de sucesso não são mais corajosas do que você. Elas simplesmente aprenderam a reconhecer esse padrão. Aprenderam que quando o medo aumenta, isso não é sinal para recuar, é sinal de que estão chegando perto. Então, como você atravessa isso? Não é cancelando cada pensamento negativo que aparece. Se você tem 5.000 pensamentos por dia e metade é negativo, você vai se exaurir tentando controlar um a um. É impossível. A chave não está nos pensamentos, está no sentimento. Uma pessoa que vive em depressão profunda por anos não está presa porque continua tendo pensamentos negativos. Está presa porque acumulou tantos pensamentos negativos ao longo do tempo que eles se fundiram num único sentimento dominante. E um sentimento é imensamente mais forte do que qualquer pensamento isolado. Por isso ela tenta mudar os pensamentos e nada muda. O sentimento de fundo permanece. E o sentimento comanda. Então a virada real não acontece quando você aprende a pensar diferente. Acontece quando você aprende a sentir diferente. E isso não é abstrato, é prático, concreto, executável agora. Frequente os lugares que elevam o seu estado. Esteja com pessoas que genuinamente te fazem bem, que te fazem sentir que crescer é possível, que te lembram de quem você é quando está no seu melhor. Ouça músicas que mudam a sua frequência. Se conecte com crianças, com natureza, com animais, com arte, com tudo que acessa o seu lado mais vivo. Não porque são distrações, mas porque cada um desses momentos é uma reprogramação emocional real.
uma forma de elevar a frequência do sentimento que domina o seu campo interno. E quando o sentimento muda, a direção dos seus pensamentos muda. As decisões que você toma mudam. As oportunidades que você enxerga mudam. A sua postura diante da vida muda. Tudo muda. Mas eu preciso te falar sobre algo que poucas pessoas levam a sério e que é um dos sabotadores mais silenciosos do processo: o ambiente. Quando você está prestes a vencer, você está num estado frágil. Não frágil de fraqueza, frágil de transição, como uma planta que acabou de germinar. Ela está viva, está crescendo, mas ainda não tem raízes profundas o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Um único comentário ácido da pessoa errada pode ser suficiente para te mandar de volta ao ponto zero. Uma conversa com alguém que vive em escassez pode contaminar semanas de trabalho interno. Uma tarde imerso em notícias, em polêmicas, em conteúdos que rebaixam o estado emocional pode desfazer em horas o que você construiu em dias. Pessoas que constroem sucesso real e duradouro fazem tudo para proteger os seus sentimentos. Elas se blindam, não com arrogância, não com isolamento, mas com consciência de que o campo emocional é sagrado, que o que você deixa entrar nele tem consequências diretas no que você manifesta. Cada sentimento é um ativador subconsciente. Alegria ativa potencial. Gratidão ativa a abundância. Medo ativa a contração. Vergonha ativa a paralisia. Você não pode controlar tudo o que acontece ao redor, mas pode controlar o que você alimenta por dentro. Então eu te deixo com uma verdade que quero que você carregue. O momento mais escuro de uma noite não é o início dela, é os minutos antes do amanhecer. Aquele momento em que o frio é mais intenso, em que a escuridão parece mais densa, em que a sensação de que o dia nunca vai chegar é mais pesada. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste, a 1 centímetro dos diamantes. Se você está sentindo agora uma resistência maior, se os pensamentos de sabotagem ficaram mais altos, se a dúvida parece mais real do que nunca, se o cansaço bateu justo quando você estava mais perto. Isso não é um sinal para parar, é o sinal mais claro de que você está chegando. Proteja o seu sentimento, blinde o seu estado, reconheça a sombra sem se render a ela e continue, porque os diamantes estão a 1 centímetro e desta vez você não vai parar antes.